Paz seja convosco. Começaremos hoje com o tema: os costumes religiosos são contra Cristo. Hoje vamos ler 1 Coríntios 15, baseado no versículo 33, mas nós lemos texto e contexto. Começaremos no versículo 1, que diz: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Vocês o receberam e a sua fé está solidamente edificada sobre esta mensagem. E é esta a boa nova que os salva, se vocês ainda crerem firmemente na palavra que eu anunciei a vocês. Senão vocês creram em vão. Eu lhes transmiti desde o início o que me foi transmitido, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que sepultado e se ressuscitou 3 dias depois, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, ele disse que ele está passando do jeito que ele recebeu, né? Porque Paulo não estava lá. Muitos dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido. Lembre-se que nós estamos lendo uma passagem que Paulo escreveu lá pelos anos 60, porque Paulo morreu lá pelos anos 67. Então, ele está falando daquela época, daqueles dias que ele estava falando ali. Muitos dos quais ainda estão vivos naquela época, embora alguns já tenham morrido. Depois apareceu Tiago, apareceu mais tarde, depois de Tiago, ele apareceu a todos os apóstolos. Por último, ele apareceu também a mim, né? Nós sabemos lá que ele apareceu já ressuscitado a Paulo, né? Disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por último, ele apareceu também a mim, bem depois dos outros, bem depois, como se eu tivesse nascido fora de tempo, né? Porque Paulo foi o principal dos apóstolos, não foi um daqueles que viveu com eles, que andou com ele, né? Não foi nem Pedro que ele disse que ia edificar a igreja, né? Pois sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado de apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Ele perseguiu quem? Ele perseguiu algumas casas de tijolos, alguns templos religiosos, algumas catedrais, Não. Ele disse porque persegui a igreja de Deus. Então aqui, igreja de Deus é pessoas. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que ele me concedeu não ficou sem resultados, pois tenho trabalhado mais arduamente do que todos eles. Quem são esses? João, Tiago, Pedro. Embora não fosse eu que efetivamente estivesse fazendo a obra, e sim a graça de Deus. Então não somos nós, né? É a graça de Deus, é o dom de Deus em nós. A graça de Deus que está comigo. Não faz diferença alguma quem trabalhou mais arduamente, né? Se eu ou se é eles. O importante é que nós pregamos o evangelho a vocês e vocês creram nele. Que o povo tem a mania de selecionar, né, a quem ouve, a quem segue, não é verdade? Mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque alguns de vocês andam dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Então, esta é a doutrina que Paulo trouxe, a doutrina que Cristo enviou para nós.
Esta é a verdade, este é o caminho, este é o que nós teríamos que conhecer para nos libertar. Porque o evangelho mundano faz muito rodeio, não é verdade? Mas o evangelho, as boas novas, a notícia de Cristo, para nós que disse que não podemos edificar outro fundamento, é simples. Vamos prestar atenção. Mas se vocês creram no que nós pregamos, ou seja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque alguns de vocês andam dizendo que não existe, né, ressurreição. Pois se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Então, olha, pois se não há, então não há, sugere o quê? Que já estava existindo a ressurreição. As pessoas já ressurgiam. Pois se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. E nós, os apóstolos, seremos todos considerados falsas testemunhas de Deus. Porque dissemos que Deus ressuscitou Cristo e isto, logicamente, não é verdade. Se os mortos não ressuscitam, se eles, os mortos, eles, quem são esses? Quem são eles? Vamos ler e vamos entender. Se eles, os mortos, não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão sob a condenação dos seus pecados. Nesse caso, todas as pessoas que já morreram em Cristo estão perdidas, né? Porque se eles não vivificou com Cristo, eles estão perdidos. E se o fato de sermos servos de Cristo só nos traz esperança para esta vida, então somos os mais infelizes de todos os homens, né? Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro. Ele se tornou o quê? O primeiro. Então estavam mortos até que Jesus, né, ressuscitou da cruz. O primeiro entre muitos, dos que já morreram. A morte veio ao mundo por meio de um só homem, né? E a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, entretanto, por sua vez, Cristo primeiro e depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo viverá que de novo. Nos anos 60, ainda não tinha chegado os anos 70, que foi nos anos 70, depois de Jesus, que teve a transição de Jesus homem para finalmente o Jesus espiritual, o ressuscitado. Só nos anos 70 ali acabou a lei, acabou Jerusalém, né? Acabou o templo de pedra. Nós lemos ainda há pouco, a igreja, ali passou a ser a igreja pessoas, e ali acabou a igreja, lugar de honra, né? De barro. Então ali acabou a casa do tesouro, casa de barro. Casa do tesouro passou a ser cada um de nós juntos, né, bem ajustado. Depois disso, será o fim. Então, depois disso será o fim. Foi o fim, né? O fim dessas dúvidas, essa transição, o fim foi lá nos anos 70. Quando ele devolverá, olha só, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai, depois de destruir todo o domínio, autoridade e poder mundano, né?
que era um poder mundano, porque Cristo reinará até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque o Pai sujeitou tudo debaixo dos seus pés, exceto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai, que lhe deu esse poder de domínio, de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então o próprio Filho também se colocará sob as ordens daquele que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se os mortos não ressuscitam, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Por que batizar-se pelos mortos se eles não ressuscitarão algum dia? E por que devemos nós mesmos estar arriscando continuamente nossas vidas, enfrentando perigos a todo instante? Pois eu enfrento a morte diariamente, irmãos. Isso é tão verdadeiro quanto o meu orgulho em ver o crescimento de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que vantagem há em lutar contra os animais selvagens em Éfeso, se é somente pelo que eu ganho nesta vida aqui na terra? Se é verdade que os mortos não ressuscitam, olha, se é verdade que os mortos não ressuscitam, não está falando que vai ressuscitar. Se é verdade que os mortos não ressuscitam, façamos conforme diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes, né? A companhia dos religiosos corrompe os bons costumes. Tomem juízo e deixem de pecar, né? Porque todos aqueles que vai contra a palavra de Deus, que ele é transgressor, né? É pecador. Parem de pecar. Para a sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês nunca realmente conheceram a Deus. Alguém, entretanto, poderá perguntar: como é que os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão eles? Não façam essas perguntas tolas. Vocês encontrarão a resposta em seu próprio quintal. Quando se enterra uma semente no chão, ela não se transforma numa planta, a não ser que morra primeiro. E quando você semeia, não semeia o corpo já formado da planta. Tudo que se enterra no chão é uma semente de trigo ou outra semente qualquer. Deus, então, lhe dá um corpo novo, bem bonito. Exatamente a espécie que ele deseja que ela tenha, e uma espécie diferente de planta cresce de cada espécie de semente. Tal como há tipos diferentes de sementes e plantas, assim também existem espécies diferentes de carne. Os homens, os animais, os passarinhos, os peixes, todos têm uma espécie de carne diferente. Há corpos celestes e corpos terrestres, sendo a beleza dos celestes diferente da beleza dos terrestres. O sol tem uma espécie de esplendor, enquanto a lua e as estrelas têm outra espécie. E as estrelas diferem uma das outras em sua beleza e seu brilho. De igual modo será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é mortal, mas quando ressuscita, é imortal. Os corpos que agora possuímos causam-nos desonra, entretanto estarão cheios de glória quando ressuscitarmos. Eles são semeados em fraqueza,
porque agora são corpos, corpos mortais. Mas quando ressuscitarmos, eles estarão cheios de força. Quando morrem, são apenas corpos humanos. Porém, quando ressuscitam, são corpos espirituais. Como existem corpos naturais, assim também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem que o primeiro homem, Adão, recebeu um corpo humano natural. Mas o último Adão é mais do que isso, pois ele é espírito vivificante. Nós temos, primeiramente, estes corpos humanos e mais tarde Deus nos dará corpos espirituais. O primeiro homem foi feito do pó da terra, mas o segundo homem veio dos céus. Todo ser humano tem um corpo terreno, mas todos quantos passam a pertencer a Cristo terão um corpo celestial, tal como cada um de nós tem agora um corpo igual ao de Adão, assim também algum dia teremos um corpo igual ao de Cristo, pois nós ainda não morremos. Digo-lhes isto, meus irmãos, um corpo terreno, feito de carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. Eis que eu lhes estou contando este segredo maravilhoso, que todos os líderes deveriam também estar atentos e contar, porque isto é as boas novas. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta e todos os que já morreram, de repente ressuscitarão com novos corpos que jamais morrerão, jamais. E todos nós seremos transformados, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora e que são mortais, precisam ser transformados, não é verdade? Em corpos imortais que não podem morrer. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura. A morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado. O pecado é a transgressão, da lei de Deus, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de nada, nenhuma outra coisa, a não ser por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Aleluia. Então, que viveremos para sempre em louvor e graça, e bondade, agradecimento, louvor de amor, louvor de gratidão a esse Deus maravilhoso. Pai seja convosco.